no Ibovespa nesta segunda-feira. Resultado veio acima do esperado. Qual que é a sua visão sobre Banco do Brasil Seguridade, mas também sobre o Banco do Brasil como um todo, né? Uma das estatais onde a presidência é mais low profile, né? Baixo perfil, mas ao mesmo tempo entrega os melhores resultados, pelo menos por enquanto. Qual a sua visão sobre Banco do Brasil Seguridade e Banco do Brasil? Tá, vamos começar então com BB Seguridade, né? Que hoje reportou um resultado um pouquinho acima do consenso, cerca de 2% acima do que a gente esperava, mas é um resultado muito sólido, 1,4 bi de lucro líquido, um ROI alto de 84%, e isso aliado com a notícia que já havia sido divulgada na sexta de que a seguradora recompraria cerca de 2% das ações no mercado, animou muito os investidores e isso reflete na cotação de hoje. Está subindo mais de 2% na última vez que eu olhei na tela. E a expectativa é que isso se mantenha por um bom tempo, sabe? O BB Seguridade é uma seguradora que não depende de benefício fiscal por conta do juros sobre capital próprio. E se a gente pegar o histórico, em 2013, quando foi feito o IPO da seguradora, e comparar com a quantidade de dividendos que ela distribuiu desde então, a gente percebe que os dividendos já ultrapassam o valor do IPO. E a expectativa do mercado é que isso continue por mais um tempo, principalmente quando ela anuncia uma distribuição de 1,60 por cota. Agora, passando um pouco para o Banco do Brasil, o Banco do Brasil ele é um banco mais pragmático. Assim. É difícil que ele vença o consenso por agora. Ele ficou muito tempo esquecido, o mercado não olhava tanto para ele, principalmente um pouco pelo risco político, mas ele conseguiu, ao longo dos últimos anos, revitalizar a carteira de crédito. Hoje ele entrega uma carteira de crédito muito sólida, índice de inadimplência muito baixo. Se a gente pegar entre pessoa física e principalmente ao agronegócio, é a melhor carteira do mercado. Ainda assim, o mercado ainda vê um banco com um pouquinho de desconfiança, justamente pela troca de governo e talvez um risco implícito de em algum momento haver intervenção. Só que o que a gente viu ao longo desse ano é que a diretoria tem andado com pernas próprias. O banco está conseguindo se desenvolver ainda mais, expandir a carteira de crédito, e o que a gente aqui na Varos espera é que o resultado desse semestre venha um pouquinho acima do consenso, principalmente por um fato que nos marcou, né, na última divulgação de resultado, foi que, ao questionar sobre os índices de capital do banco, a diretoria falou que o banco foi muito cauteloso e que está na hora de começar a ser um pouquinho mais agressivo. Então, a gente espera um forte crescimento para esse trimestre. Isa. Bom, você está falando aí de resultados, né? A gente tem justamente a divulgação do resultado de Itaú hoje, logo após o pregão, na segunda-feira. Qual que é a expectativa para o resultado de Itaú hoje? Bom, o Itaú, hoje, né, quando a gente fala de carteira de crédito, ele é bem parecido com o Banco do Brasil. A gente pode colocar até em dois polos diferentes, Itaú e BB, e no outro Santander e Bradesco. Santander e Bradesco, eles ainda sofrem muito com a carteira de crédito ruim que eles montaram ao longo de 2020 e 2021. O Banco do Brasil e Itaú possuem carteira de crédito bem mais sólidas. Então, dificilmente um aumento de inadimplência ou um aumento de provisão vai pegar o mercado de surpresa. Então, o que a gente acredita para Itaú é que venha dentro do consenso algo ali entre 8,5 e 8,7 bi de lucro líquido e que o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio, permaneça entre 18% e 19%. Perfeito. Agora, eu queria, Pedro, falar um pouquinho com você, além dos bancos, agora daqui a pouco a gente volta a falar dos bancos específicos, mas eu queria a tua opinião sobre esse programa Desenrola, porque você falou justamente que o Bradesco, entre outros bancos, tiveram uma carteira muito ruim de crédito nos últimos anos. A inadimplência a gente está vendo aumentar muito nos últimos trimestres, especialmente do Bradesco, e inadimplência das pessoas físicas. O programa Desenrola do governo federal prevê um cancelamento, né, a eliminação de fato do nome sujo, né, no Serasa, mas a dívida vai continuar lá e o governo vai dar uma garantia de 50 bilhões de reais sobre essa dívida.
Qual que é a sua opinião sobre esse programa? De fato, é um presente que o governo está dando para os bancos, porque eles vão poder emprestar mais dinheiro para inadimplentes e o governo vai cobrir uma eventual nova inadimplência deles. E você não acha que existe o risco de moral hazards, né? o risco moral, né, para os bancos que não tem mais um problema de risco, né, de crédito? Não, sem dúvida. É uma forma que o governo ele encontrou de estimular ainda mais o consumo, né? Só que os bancos eles precisam ser muito cautelosos agora. Recentemente, eles passaram por problemas graves em relação à carteira de crédito. Vamos pegar Bradesco e Santander, que foram os mais afetados, e agora eles estão tentando voltar ao prumo. Tanto que se você pegar a expansão da carteira de crédito deles, é muito pequena, porque eles estão sendo bem seletivos para quem eles concedem o crédito. Eu acredito que o Desenrola não vai mudar a estratégia dos bancos, não. É claro, o governo está com essa ideia, né, de que os bancos aumentem os créditos da pessoa física, principalmente as famílias que hoje estão no índice de inadimplência muito alto, só que eu vejo hoje os bancos um pouco mais responsáveis com os créditos que eles concedem. De novo, tudo bem, não vai mudar muito, mas quem era inadimplente vai poder pegar crédito de novo. Então, o inadimplente que de fato vai poder tomar crédito não tem o risco que se torne novamente inadimplente, já que se supõe que as pessoas não param de pagar as suas dívidas porque querem, mas porque são obrigadas pelos eventos, né? Então, você não acha que existe o risco de aumentar ainda mais essa inadimplência, mas não será contabilizada nos bancos porque o governo vai bancar? Sim, se a gente for olhar os números frios, a expectativa com esse programa é que o índice de inadimplência geral, né, caia de 3,2% para 1,6%. Só que é uma queda fictícia, porque na prática quem está pagando isso é o governo. Então, no longo prazo, o que vai acontecer é provavelmente que volte para os índices de inadimplência atual, se nada mais mudar. É uma questão muito mais de cultura do que de dinheiro. O governo vai resolver um problema, mas sem resolver a causa do problema, digamos assim. Perfeito. Isabela. Agora eu queria falar da questão da aprovação do CARF, né, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, né, já passou pela Câmara e tal. E quais são os possíveis impactos que vocês estão prevendo aí para essas empresas ligadas na Bolsa, principalmente, né? Os bancos, o tema ainda precisa ser discutido, né? Mas quais seriam os bancos, né, as empresas do setor financeiro que seriam mais sensíveis ali ao voto de qualidade do CARF? Bom, desculpa, qual a pergunta? Quais as empresas mais sensíveis a essa questão aí do CARF? Eu acho que perdemos o Pedro. Eu acredito que são os bancos que mais pagam dividendos hoje, né? Não, estamos ouvindo, Pedro. Pode continuar, então, dos bancos e dos dividendos. Bom, a gente acredita que quem mais sofre hoje são os bancos com maior benefício fiscal, né? Então, se a gente pegar, talvez, o Banco Bradesco, que tem o maior passivo fiscal e o maior crédito fiscal a recuperar também, talvez seja o banco mais impactado hoje dos grandes bancos listados em bolsa. Pedro, última pergunta. Falando sobre também as decisões passadas do STF, também do STJ, que de fato prevê um pagamento bilionário de impostos de forma retroativa para os bancos. Além do Santander, você está vendo outros bancos que poderiam perder muito dinheiro com essa decisão? E quais são os efeitos no médio e no longo prazo para o setor bancário, além, claro, de um prejuízo imediato, de uma necessidade de bancar bilhões, são 100 bilhões, se não me engano, de reais que os bancos deveriam colocar na mesa como impostos não pagos no passado e que agora o governo está exigindo? Claro, na verdade essa conta varia um pouco, tá? A Febraban, em relação a só bancos, ela estipula algo próximo de 24 bi de impacto. O grande impactado sim vai ser o Santander. O Santander até tinha 100% desse débito provisionado, só que ele optou por reverter a provisão no final do primeiro TRI. Agora, outros bancos, como o Banco Itaú, Banco Bradesco,
se não me engano, o próprio BTG, eles estão com 100% provisionado, então nenhum impacto nem no curto e nem no longo prazo. E alguns bancos, como o Banco do Brasil, por terem aderido ao Refis, eles nem sequer foram citados no processo. Então, eu acredito que está bem isolado o risco no Santander e também não vai ter tanto impacto no longo prazo, porque ele acabou fazendo uma provisão um pouco mais gorda em outras áreas e ele pode usar essa provisão agora para poder arcar com esse débito. Mas aí fica um grande prejuízo, que é o respaldo jurídico, né? Porque se a gente pega a lei friamente, é difícil imaginar, era difícil imaginar de que em algum momento esse imposto seria cobrado de forma retroativa, mas depois, enfim, o STF acabou entendendo de maneira contrária e estamos onde estamos. Pois é, pois é. Isabela. Para quem está posicionado aí nesses bancões, né, no setor financeiro agora para o próximo semestre, o que você diria, assim, qual o conselho para quem está posicionado ou para quem quer se posicionar aí no setor bancário? Bom, eu diria para ser pragmático. É um momento de muita volatilidade, principalmente em taxa de juros. Isso pode acabar impactando muito o resultado, principalmente vindo do resultado de tesouraria. Então, claro, como analista, eu sempre olho o descasamento entre taxas e prazos dos ativos e passivos para poder tentar prever como que o resultado é sensível à mudança na taxa de juros, mas um investidor comum fazer esse trabalho é algo muito difícil. Então, eu apostaria nos bancos mais consolidados, nos bancos com resultados mais sólidos, com carteiras mais previsíveis, e aí eu estou falando mais de Itaú e Banco do Brasil. Então, nada de bancos da nova geração, nada de startup, nada de fintech, nada de bancos com cores improváveis? É isso que você está falando para a gente? É isso que eu faria. Se a gente pegar esses bancos da nova geração, e se você destrinchar o resultado deles, é muito mais resultado de prestação de serviço do que resultado de margem financeira, de operação de crédito. E aí eu acho que isso é um pouco mais difícil de prever, embora, claro, a gente tenha uma reabertura do mercado financeiro, isso pode acabar impactando bastante no resultado deles, mas é algo, se fosse para mensurar, eu acho que mensurar o resultado vindo dessas linhas de receita é mais difícil do que um resultado vindo da operação de crédito. Por isso que, por hora, eu manteria a cautela. Mas, desculpa, só para pegar esse gancho que você falou, Pedro. Mas os bancos no Brasil, tradicionalmente, não ganharam sempre muito mais com o custo da operação de crédito do que com o custo de transações, né? Desculpa, com o custo da operacional do que com a operação do crédito em si, com os juros em si. Eles não ganhavam muito mais com o custo de uma DARF, de uma TED, depósito, operações bancárias, do que o crédito, vamos dizer assim, como negócio por si só. E por que os bancos mais novos estariam fazendo diferente do que foi feito por décadas pelos grandes bancões? Eu acho que é o acesso às pessoas ao mercado financeiro e toda a regulamentação que mudou, né? Hoje, você poder operar por meio digital, através do Internet Bank, você tem o advento do Pix, é muito mais rápido e fácil você fazer uma transação financeira. Então, os bancos eles estão perdendo essa linha de receita com a prestação de serviços desse tipo. Eles tentam recompor isso oferecendo alguns serviços personalizados, como seguros, etc., mas ainda é difícil voltar aos patamares que eram de antigamente, e eu diria que isso nunca mais vai voltar. Mas, olhando como brasileiro, isso é bom, isso faz parte da evolução do mercado. Perfeito. Então vamos ver o que vai acontecer logo mais no setor bancário. Deixa eu ver se tem... já tem mais alguma pergunta para o Pedro que você quer fazer de última hora? Não, era isso, era essa questão de conclusão, né? O que a gente pode esperar no próximo semestre, né? Já que a gente tinha uma visão totalmente diferente do mercado aí no início de 2023, as coisas mudaram aí, até a gente tem aí a questão do governo influenciando, né? O que o investidor, né, pode esperar mesmo. Eu acho que só para concluir, talvez o que possa impactar de maneira mais forte é a decisão do Ministério da Economia de banir a distribuição de juros sobre capital próprio, mas vamos ver como que isso vai se suceder nos próximos meses.
Então vai ser uma novela que vamos conhecer nos próximos capítulos. Enquanto isso, muito obrigado ao Pedro Ávila, analista de bancos, por sua participação aqui no Closing da BMC. Foi um prazer, Pedro. Prazer foi meu, sempre que precisarem, estamos à disposição. Abraço, Isa, abraço, Até a próxima. Valeu. Muito obrigado. Deixa eu ver se já temos também o nosso segundo convidado de hoje. Não, então vamos continuando com as notícias do dia. Acabou de chegar a notícia que o varejo e o private banking de investimentos registraram um crescimento de 7% no primeiro semestre, dados da Ambima, que representa o mercado de capitais e investimentos. O varejo de alta renda teve maior ritmo de expansão em 12 meses, foi de 21,6%, chegou a 1,56 trilhão de reais, né? Os segmentos de varejo e private banking de investimentos, então, foram os que mais cresceram. O varejo de alta renda teve o maior ritmo de expansão. No varejo, a renda fixa segue na preferência disparada dos investidores, com 78%